Precioso Deus e eterno Pai, te agradecemos por ter nos dado vitória, Pai. Vitória plena, vitória completa, através do teu sacrifício, Pai. E esta é a razão de estarmos aqui nesta noite, Pai, vencedores por Cristo Jesus. Que o Senhor receba o nosso louvor, nosso ajuntamento, e que possa, ó Deus, a Tua palavra vir de encontro a cada um de nós nesse momento. Abençoa-nos grandemente, mais uma vez, Pai, tanto os que estão aqui presentes, como aqueles que estão participando conosco pela internet. Que a bênção do Senhor seja sobre todos, pois assim nos colocamos em Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos, amém? Você crê que Deus tem te dado vitória? Amém? Você é um vitorioso em Cristo Jesus, né? Que Deus abençoe a todos, todos que estão nos visitando são bem-vindos, assim como também a todos que participam conosco pela internet. Nosso desejo é que Deus vos abençoe, amém? Aproveitando, irmãos, que estamos em pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Capítulo 5 de 2 Reis, versículo 4 até o versículo, vamos ler do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 8. E assim que Deus possa nos abençoar, como sempre, pela graça dEle, Ele tem nos abençoado, amém? Hoje pela manhã, tivemos um bom momento aqui na presença de Deus, quando falamos sobre o tema andar com Deus. As condições que requer de uma pessoa para andar e permanecer andando com Deus. Eu fui muito abençoado, creio que todos nós fomos abençoados, e meu desejo é que Deus possa ampliar isso em nossos corações, amém? Vamos então, aqueles que encontraram podem ler, juntamente comigo, os demais podem ouvir, em 2º livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 8. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus,
que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Deus abençoe, podeis assentar. Que Deus assim abençoe e acrescente suas bênçãos. A palavra que foi lida, nós sabemos que somente o Espírito de Deus tem a capacidade de vivificar a palavra que Ele mesmo a trouxe. E nós estamos aqui crendo que Deus fará nesta noite, mais uma vez, amém? E que Ele alimentará nossas almas e que nós voltaremos para casa melhores do que chegamos aqui. Como falamos hoje pela manhã, caminhar com Deus é um progredir. Está sempre indo adiante. E a cada culto, a cada dia, aqueles que verdadeiramente estão caminhando com Deus, eles estão crescendo de nível. Eles estão se aproximando realmente à imagem de Cristo, a ser como Cristo, porque esse é o objetivo do Evangelho, né? Nos fazer viver a mesma vida que Cristo viveu. Amém? Então, nesta noite, irmãos, tomando essa escritura como base, eu quero dar um título à nossa mensagem, e o título é Criando Condições. Criando condições. Muitas vezes, nós, podemos nos incluir todos, esperamos de Deus as coisas, mas não criamos condições para que Deus possa vir e abençoar. Porque Ele está pronto, Ele disse, eu não estou com meus ouvidos agravados, eu não estou com minhas mãos encolhidas, mas Ele diz que está pronto a estender a mão para aqueles que o buscam. Ele disse, de maneira alguma lançarei fora aqueles que a mim vierem. Deus sempre está pronto. Deus sempre está pronto. Mas Deus tem uma condição para trabalhar. E é necessário que nós nos submetamos às condições que Deus cobra de nós, para que possamos estar então no nível ou na linha da bênção de Deus. Ao dizer isso, longe de mim estar aqui dizendo que as bênçãos dependem daquilo que nós fazemos. Não é isso. Mas uma coisa depende, de nós nos submeter, de nós nos humilhar, de nós nos render a Deus, de nós vencer o nosso eu e deixar Deus fazer as coisas da maneira que Ele deseja fazer, porque Deus sempre faz bem. Amém? Você crê que Deus sempre faz bem? Deus sempre faz pelo melhor. Deus sempre faz da melhor forma. E Paulo disse, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a vida que Deus espera de mim, de você. Uma vida que descanse nele, em sua palavra, em seu trabalho, em sua obra, naquilo que Ele está fazendo. Mas vamos falar sobre como criar condições para Deus poder nos abençoar. Que esta é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Mombrana diz assim, que chega a dizer que quando nós somos batizados em nome do Senhor Jesus, e se não temos o Espírito Santo, ele usa a expressão assim, estamos fazendo de Deus um mentiroso. Porque Ele prometeu que se nós nos arrependêssemos e fôssemos batizados em nome do Senhor Jesus, para perdão dos nossos pecados, receberíamos o Espírito Santo. E disse mais o profeta, Deus está mais desejoso em dar o Espírito Santo a nós
do que nós propriamente estamos desejosos em receber. Então isso nos tranquiliza em saber que realmente Deus quer nos abençoar. Deus quer te dar o Espírito Santo. Mas você tem que se colocar, como disse o profeta, creio que é na mensagem A Visão de Pátimos, ele fala que quando alguém está doente, ele disse, você tem que fazer a coisa certa. E aí ele diz, o que é fazer a coisa certa? Ele diz, chame os anciões da igreja, confesse os seus pecados e receba a unção com óleo. E ele disse, e acontecerá. Pode, disse o profeta, que não aconteça de imediato. E ele usa uma palavra aí, uma expressão muito linda. Ele diz, depois que você faz isso, não existe outra corte de apelação. O diabo não tem como recorrer mais, porque você fez o que era para ser feito. Em outras palavras, você deu condições para Deus operar, para Deus vir então e cumprir a palavra dele em nossas vidas. Deus está, irmãos, ansioso em manifestar em nós a sua palavra, a sua glória, a sua vida através de cada um de nós. Amém? Quando Deus fez todas as coisas, nós vemos em Gênesis, por último ele colocou o homem e o fez à sua imagem e semelhança. Veja que Deus colocou o homem para governar, você já observou isso? Governar sobre toda a criação. Adão era uma autoridade, ele governava, ele dava nome aos animais, ele dava ordem, ele falava, as coisas aconteciam. Deus estava repartindo responsabilidades. Deus não é egoísta, Deus, ele quer repartir com seus filhos aquilo que ele tem, como um pai. Qual o pai que vai ter alguma coisa e simplesmente diz, isso é só para mim? Deus quer compartilhar com sua igreja, com seu povo, do que ele é, do que ele tem, de toda a sua grandeza. E então ele estava ali compartilhando com Adão. Adão estava governando, Adão estava ali sendo uma autoridade representativa de Deus. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Às vezes, nós criamos uma certa visão de que tudo é Deus que tem que fazer, e que nós somente ficamos ali para usufruir de tudo o que Ele faz, e quando der o arrebatamento, então Ele nos levará para fazermos turismo e conhecermos e vivermos assim para toda a eternidade. Não é isso. Se você olhar a natureza de Deus, nós estaremos com Ele governando. O profeta diz que no milênio nós estaremos aqui governando com Cristo. Agora você diz, e conhecendo os mundos e toda a glória, isso nós vamos ter tempo para fazer. Mas lembre-se que Deus nos chamou para repartir conosco as responsabilidades do governo que Ele tem sobre toda a sua criação. Esse foi o plano de Deus no princípio. E não pense você que Deus muda o seu plano, porque o homem caiu, porque o homem saiu do plano original, então Deus disse, vamos desistir disso? Não, Deus continua com o mesmo propósito. E mesmo, igreja, mesmo o homem na situação que ele está, na situação que ele ficou após a queda, ainda assim, o homem é uma autoridade. O homem é uma autoridade, você pode ver. Eu vi uma cena outro dia de uma pessoa demente. Ela apavorou todo mundo em um zoológico. Por quê? Porque ela entrou, saltou a cerca onde havia leões, animais ferozes, e encarou todos aqueles animais. E as pessoas gritavam em desespero, porque achavam que aquele homem seria devorado. Mas eu queria que vocês vissem
como aqueles animais ficaram totalmente desequilibrados diante da situação de um homem olhando nos olhos deles. Aqueles animais iam para um lado, para o outro, e não conseguiam dar as costas. Havia um temor naqueles animais. E aos poucos eles foram indo para trás, e foram se esquivando, e foram saindo de perto. Pastor Febrônio disse certa vez que ali na África, eles ensinam que se você estiver ali na mata e um leão vem, você não deve, uma coisa que você não deve fazer é correr dele. E é a coisa que as pessoas fazem em primeira mão, é correr. Mas é ensinado pelos guias que você tem que parar e encará-lo. E ele vai vir até próximo, ele vai até cheirar você, mas ele não vai atacar. Porque quando você olha, você está de uma posição de autoridade sobre ele, e eles, no inconsciente deles, há algo que diz que nós dominamos. Então veja, se o homem, na condição caída, ainda é uma autoridade, ainda causa medo, temor nos animais, pense você, o que será então, melhor dizendo, de nós quando estivermos recolocados na posição que Deus nos chamou para estar. Nós governaremos o mundo, irmãos. Agora, não pense você, e nós sabemos e cremos, e é profecia, que haverá um poder tremendo sobre a igreja nos últimos dias. Isso não é uma utopia, não é uma força de expressão, é realidade. O profeta, Deus provou no ministério do nosso profeta, através dele, usando-o no poder da palavra falada, e o profeta veio e disse: e isso que vocês viram, em partes, no meu ministério, virá em plenitude sobre vocês, ou seja, na totalidade sobre a igreja. Isto é uma realidade. Agora, como poderemos esperar, isso eu quero frisar bem, este poder, essa autoridade sobre nós, quando não conseguimos ser responsável nas mínimas coisas que Deus confia para nós? Não pense que Deus, porque o profeta diz assim, e hoje pela manhã isso me veio forte, essa frase do nosso profeta. Ele disse que um poder sem caráter é diabólico. Então Deus nunca colocará o seu poder, a sua autoridade sobre uma vida que não tenha caráter. E como falamos nesta manhã, caráter é uma conquista. Adquirir uma natureza, porque como falamos sobre Enoque, que andou com Deus, e numa frase só na Bíblia resume a vida daquele homem. Você diz, pouco se tem a falar sobre Enoque. Pouco? Muito se tem a falar desse homem, porque para andar com Deus, ele teve que chegar a vencer a si mesmo. Ele teve que se tornar amigo de Deus, porque por nascimento ele era inimigo de Deus. Ele teve que vencer o seu eu. Ele teve que chegar a uma natureza compatível à natureza de Deus, para que então pudesse andar com Deus, até que Deus assim para si o tomou. E nós sabemos que a única natureza compatível à natureza do Pai é a natureza do Cordeiro. Por isso, irmãos, que é necessário essa rendição ao ponto de Cristo viver em nós. Como disse Paulo, não mais vivo eu, porque quando você vence essa inimizade que por nascimento você obteve contra Deus, tendo um novo nascimento, e depois de você vencer essa inimizade, você então é justificado, recebendo sobre você os méritos da graça dele sobre você. Então você recebe a natureza de Cristo, e essa natureza é compatível com a natureza de Deus,
E aí você pode andar com Deus. Fora disso, irmãos, não há como andar com Deus. Então, voltando aqui ao nosso tema, irmãos, é necessário, nós esperamos esse poder, ele vai vir. Mas, como sempre ouvimos do nosso pastor, este poder não vai vir para consertar vidas. Como alguém pode pensar, quando o poder da palavra vir, quando essa superunção vier, então tudo que é torto será consertado, toda essa natureza errada será tirada. Não, este poder virá sobre vidas que já foram consertadas, sobre pessoas que criaram condições para Deus vir e confiar o seu poder e aquilo que Ele tem de maior grandeza em nossas mãos. Mas como eu disse, não estou dizendo com isso que você é que tem que ter a qualidade para fazer as coisas. Não, você somente tem que ter a humildade de se humilhar e permitir Deus trabalhar em sua vida, para que então, você dando essas condições a Ele, como barro, a Bíblia diz, na mão do oleiro. Deus falou ao profeta, desce até a casa do oleiro. Ele desceu e o oleiro estava fazendo um belo vaso. Mas ele não gostou do vaso. Alguma coisa não estava bem, não sairia como estava em seu desejo para aquele vaso. Então ele amassou o barro outra vez e fez novamente. É assim, o barro não fica dizendo, calma aí. O barro não tem opção própria, ele está nas mãos do oleiro. Assim Deus espera da sua igreja, uma rendição completa, para que Ele possa nos moldar, segundo a sua vontade. Amém? Mas como Ele vai fazer isso, se você não chegar e dizer, Senhor, lembra na oração do Pai Nosso? É uma oração modelo. Ele ensina como orar. E ele mostra ali 3 principais fases da oração. Inicia-se adorando a Deus. Depois, rendendo-se a Deus. Venha a nós o teu reino. Isso não é uma pequena coisa, irmãos. É se render mesmo. É dizer, Senhor, não é a minha vontade que tem que prevalecer. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Senhor, é a tua vontade. Se faça em mim. E depois que você se rende a Ele, aí então que você vai pedir o pão nosso de cada dia. E termina a sua oração, o adorando outra vez. Então veja que nós esperamos esse poder. Deus nos fez, estou refrisando aqui para nós memorizar, para sermos governadores, autoridades, para juntamente com Ele reinar. E a Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Sacerdote para interceder, reis para reinar. Mas é necessário você dar condições para que Ele deposite em você essa autoridade, para que Ele possa então fazer isso. Então, como eu disse, mesmo o homem caído na situação que está, ainda assim ele é a autoridade. E a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua do homem. Sim, os céus e o inferno vivem em expectativa para com o homem, porque somos uma autoridade. Se você fala de acordo com a palavra, de acordo com as condições de Deus, você dá sinal verde para Deus operar. Dá sinal verde para aqueles anjos que estão ansiosos ali do teu lado, para fazer funcionar a palavra de Deus. Por isso os céus estão na expectativa quanto a mim, porque eu sou uma autoridade, você é uma autoridade. E sendo uma autoridade, se falarmos negativamente, o diabo tomará isso e ele terá direito em fazer com que aquilo aconteça, com que aquele mal venha, porque uma autoridade falou. E o diabo usará
a tua própria autoridade para causar aquele dano. Então veja, irmão, o quanto é necessário nós estarmos realmente conscientes do que somos, do que falamos, como abrir a nossa boca, como falar com nossos filhos, como falar com as pessoas ao nosso derredor, abençoar as vidas, abençoar o nosso trabalho, abençoar o nosso salário, abençoar a nossa casa. Mas quantos que amaldiçoam aquilo que Deus dá para eles? Com reclamação, com murmurações, com queixas. E querem que Deus opere, querem que Deus abençoe. Aquele pai quer que Deus transforme a vida daquele filho, mas somente fala negativamente, não dá exemplo, não dá condições para Deus operar. E fica cobrando de Deus, como se Deus está em falha. Igreja, Deus está ansioso em cumprir todas as suas promessas a nosso favor. Não importa a situação que esteja o seu lar, a situação que esteja a sua família, a situação que esteja a sua vida. Se houver condições adequadas para Deus trabalhar, Ele fará a obra na sua vida. A Bíblia diz: a mulher ganha seu marido sem palavras. Mas quantas querem dar essas condições para Deus operar? Quando elas sabem falar, sabem argumentar, sabem exigir, sabem dizer, chamar atenção, não tem a humildade de se colocar no seu lugar, e aí espera que Deus transforme a vida daquele homem. Deus está esperando você dar condições para Ele operar. A famosa história que o profeta nos conta da mulher e o presunto com ovos. Não é uma história só para ouvirmos, é uma história para praticar. Ela tinha toda a razão de dizer, de xingar, de chamar a polícia, de pegar a vassoura e dar um jeito naqueles bêbados. Mas quando aquele homem a humilhou diante dos seus colegas, ela sussurrou aquele hino, dizendo: carregou Jesus a sua cruz sozinho, porventura não hei eu de carregar a minha também? E naquele momento, igreja, ela criou condições para Deus fazer aquilo que Deus queria fazer, que era transformar a vida daquele homem e daqueles amigos também. E a presença de Deus desceu ali. Aquele homem chegou para o irmão Brana e disse: irmão Brana, eu vou ter que me separar da minha esposa. Já não dá mais. Eu chego da igreja, ela vai para a igreja dela. Eu chego da igreja feliz, e ela vem, e eu expulso aquele demônio, e ela briga comigo, e eu grito com ela, e eu expulso, e quanto mais expulso, pior essa mulher fica. Irmão Brana diz: você está fazendo errado, irmão. Você tem que demonstrar amor por ela. Não é querer que ela veja como você vê, pela força, pelo grito. Passou um tempo, ele encontrou o irmão Brana e disse: irmão Brana, meu lar é outro lar agora. Ele deu condições. Deus queria tratar com aquela mulher. Quem sabe era uma mulher sincera no que ela cria. Mas o homem não dava condições para ela ver Cristo na vida dele. Então, irmãos, vamos criar condições. Vamos deixar Deus agir através de nós. Jesus disse assim, eu sou a videira e vocês são as varas. E todos nós sabemos que se colhe um bom cacho de uva, é dos galhos, é das varas, não é do tronco da videira. Então, se você espera ver os frutos de Deus manifestado em nossos dias, é através da igreja, é através de você, é através deste homem, desta mulher, desse jovem,
é através do povo de Deus. Uma vez nós em Cristo, a natureza de Cristo em nós fará com que os frutos dele sejam manifestados através de nossas vidas. Agora veja vocês, quando Israel estava ali, vivendo a pior situação da vida deles. Pense, irmãos, uma lei e não tinha para onde recorrer, que todo menino que nascesse teria que ser morto. Que suspense para aquela mãe quando engravidava. Que dor para o coração dela quando nascia aquele menino. E quanta lamentação, quanto choro, quanta queixa. Mas houve um casal diferente, que criou condições para Deus operar em favor do seu filhinho. Deus não estava dormindo, Deus estava atento, Deus não está parado, igreja. Se os problemas têm atingido sua vida, Deus está pronto a estender a sua mão, lhe dar vitória, mas dê condições para Deus trabalhar. Se renda a Deus. Pedro pescou a noite toda, não pegou nada, conhecia muito bem do mar, sabia muito bem sobre pesca, usou todas as técnicas que ele possuía. E quando cansado voltava para a praia, Jesus disse: Pedro, lança a rede para outro lado. Ele disse: Senhor, eu tenho feito a noite toda, mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Isso é dar condições para Deus trabalhar, irmãos. É quando você não entende como aquilo vai acontecer, mas a palavra é a autoridade de Deus. Ela é segura. Você sabe que ela não pode falhar. Segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. E ele pegou 153 grandes peixes. Foi sua melhor pescaria de toda a sua vida, quando ele lançou a rede, segundo a palavra de Deus. Chega de fazer as coisas do nosso jeito. Vamos nos render a Deus. Vamos caminhar com Deus, como ouvimos esta manhã, para que possa então este Deus operar aquilo que Ele tanto espera de nós, irmãos. Não venhamos nós, em nome de Jesus Cristo, eu digo, não venhamos nós atrasar a tão esperada vinda de Cristo. Pode acontecer, isso pode, porque Deus é longânimo, Ele não quer que ninguém se perca. Ele estava pronto para libertar Israel, mas Israel não estava pronto. Ele teve que esperar, eles tiveram que fazer voltas e voltas e voltas no deserto, até que eles deram condições para Deus fazer do jeito que Deus queria fazer. Então, ali estava, como voltando aos pais de Moisés, e quando aquela criança nasceu, o que eles fizeram? Eles deram condições para Deus. Agora, eu pergunto a vocês, o que era? Um cesto de juncos? Mediante crocodilos endemoniados? Nada. Mas era tudo o que eles podiam fazer. Era colocar o seu bebezinho dentro de um cesto de juncos, fazer uma oração, encomendar a Deus e dizer: Senhor, tudo o que podíamos fazer, fizemos. Agora está em tuas mãos. E quando eles fizeram isso, que isso possa calar em nossos corações, eles deram condições para Deus. Deus enviou um exército de anjos, e eles se posicionaram sobre aquela barquinha. E quando os crocodilos se moviam, o anjo dizia: calma, não se aproxime. Então veja que não é a tua condição, é você dar condição para Deus. O que eles tinham era nada, mas eles foram com o que eles tinham. E Deus então encontrou as condições que ele precisava para fazer um milagre. O que era, irmãos? Uma queixada de jumento diante de milhares de soldados armados com lança, espada, escudo, capacetes de bronze. Não era nada.
Mas quando Sansão olhou, e ele tomou aquela queixada e disse: Deus, sê comigo. Como ouvimos há um tempo atrás, o pastor Febroni pregando aqui, ele diz: quando Sansão golpeava, Deus golpeava junto. Sansão deu condições para Deus operar. Mas a questão é que nós queremos ver milagres acontecer se nós somente assentados ali, sem mover um dedo. Esquecemos que Deus nos fez para governar, que Deus espera ver o nosso agir. Deus espera ver nós preparar, nós criar uma atmosfera própria para Ele atuar. E depois Moisés cresceu. Esse ponto, irmãos, hoje à tarde, enquanto eu meditava, me veio muito forte. Porque a família, igreja, é a célula principal da igreja. E há muitas famílias deterioradas e outras deteriorando. O mundanismo entrando. Há muitos jovens assistindo séries de filmes aí pela internet e coisas mais. E o mundanismo tomando conta, e os pais vendo e não concordando. Mas também não dando condições para Deus operar. Se assentam ali e ordenam a Deus: muda meu filho, Deus, transforma isso. Moisés, irmãos, antes de libertar Israel, primeiro ele teve que ser libertado. Primeiro ele teve que ser libertado do seu jeito, da sua maneira, das suas técnicas. Depois Deus pôde usá-lo para libertar Israel. Para que a tua família, se fosse resumir tudo o sentimento que me veio enquanto eu meditava nessa tarde, eu resumiria nisso aqui. Para que a tua família seja vencedora, primeiro você tem que ser liberto. Você, autoridade, você pai, você mãe, tem que ser liberta. Para que Deus possa, então, através de você, encontrar condições de trazer uma atmosfera que mude aquela casa. Quando o irmão Brana olhou a Meda chorando, as crianças brigando, aquele clima terrível dentro de casa. E ele foi lá e Meda disse: eu não aguento mais. As pessoas vinham e traziam uma atmosfera ruim ali. Que tal se o profeta olhasse e dissesse: Meda, você deveria ser mais agradecida a Deus. Todo tempo você vendo milagres e milagres e você aí chorando. Não, irmãos, Ele criou uma condição para que Deus pudesse operar. Ele tomou o avental, colocou sobre si, foi ajudar a lavar a louça, foi falar sobre um vestido para comprar para ela, e começou, e aquela atmosfera foi mudando, logo as crianças pararam de brigar, Meda parou de chorar, e a paz voltou para aquela casa. Irmão Brana não foi orar e dizer: Deus, olha, muda a situação da minha casa. Ele foi fazer aquilo que estava no seu alcance. Então, irmãos, a família de Moisés deu condições para Deus abençoar o seu filho. Futuramente Moisés criou condições para que Deus pudesse usá-lo para libertar Israel. E como nós vemos aqui, irmãos, na escritura que nós lemos aqui em 2 Reis, nós vemos que esta menina, ela tinha sido levada, veja só, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este varão era homem valoroso, porém leproso. Olha só, e saíram as tropas da Síria,
e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Quem era essa menina? Uma judia. Ela tinha sido levada como escrava pelo exército sírio. E agora ela estava longe da sua casa, longe da sua família, longe do seu pastor. E ela viu que o senhor da casa, a qual ela era escrava, era leproso. E ela chama a senhora, a esposa de Naamã, e diz: olha, se Naamã conhecesse, fosse até Israel, lá tem um profeta, e ele seria curado. Que testemunho, irmãos. Agora, essa menina pôde agir desta maneira, porque ela teve, com certeza, uma família que deu condições para Deus operar na vida dela e dar a ela uma experiência realmente de alguém que conhecia o Deus o qual ela servia. É isso que Deus precisa, irmãos. Que Deus possa encontrar em nós. Mesmo no ventre da mãe, a ciência diz que a criança capta atitudes que ajudam a formar o seu caráter. E se não me falha a memória, 70% do que a criança vai ser, ela adquire enquanto está no ventre. Os outros 30% ela adquire durante sua vida. E os demais é a influência daquilo que ela já veio do ventre da mãe. Quanto mais quando aquela criança nasce. Que responsabilidade é você dar condições para Deus trabalhar na vida desta criança. Mombrana disse: se eu fosse uma mulher, eu, depois que terminasse meus afazeres, eu me assentaria com meus filhos e contaria a história da cruz para eles. Mas hoje estão muito ocupadas, querem terceirizar a educação dos seus filhos, larga na mão de babás mundanas, que não conhecem Deus. E como quer que Deus possa operar na vida desta criança? Não tem tempo para falar do amor de Deus, não tem tempo para ter um culto doméstico, não tem tempo para orar com as crianças. Compra um celular, compra qualquer coisa, põe na mão deles, para que eles se intertam e não incomodem. E assim quem vai educando a criança é o mundo. E aí chora e pede a Deus: Senhor, opera, muda meu filho, pastor, ora pelo meu filho. Mas você está dando condições para Deus operar? Você tem sido liberto para que através de você Deus liberte a sua família? Ou somente queremos que Deus faça as coisas? Ele nos chamou para governar juntamente com Ele. E nos 3 anos de idade, a ciência diz que é o período que a criança mais capta. E, infelizmente, é o período que as pessoas menos se preocupam em ensinar. É pequenininho ainda. E inconscientemente ele está aprendendo coisas que não deveria. Quando você deveria estar colocando na vida dele o Evangelho, o temor de Deus. Incentivando-o a servir a Deus através da sua vida. Através da sua vida de oração, através da sua atmosfera que você gera dentro de casa, aquela criança vai sentindo aquele desejo, você é um sal, e ela vai sentindo sede de ter o mesmo que você tem. E aí, como disse o pastor Febroni, não existe prazer maior do que o prazer de um dever cumprido. Se o filho cresce, vai para o mundo, mas você deita tranquilo, com um sentimento de paz, sabendo: eu fiz tudo o que eu poderia fazer. E agora, Senhor, está em tuas mãos. E não tenha medo, ele vai aonde for, Deus o trará. Por quê? Porque a semente está ali dentro.
Você deu condições para Deus trabalhar. Você plantou a semente ali dentro. Agora, se você não planta, como você vai querer colher alguma coisa que não foi plantada? Então, irmãos, é necessário que nós dê a Deus condições para Deus trabalhar, para Deus poder realmente cumprir o seu propósito em nossas vidas. Eu tenho aqui a mensagem, o sobrenatural, mas voltando aqui ainda na questão da menina. Ela estava longe de casa, mas ela tinha um testemunho para dar de Deus. Ela pôde falar que em Israel havia um profeta, que ali havia um Deus que operava milagres. E vocês viram na escritura que lemos, que quando então o rei da Síria escreveu uma carta, entregou na mão do seu general e disse: entrega isso para o rei de Israel. Quando o rei viu que ele disse: estou mandando o meu general para ser curado da lepra. Qual foi a indignação do rei de Israel? Chamou os seus grandes e disse: veja como eles procuram ocasião contra mim para fazer guerra. E o rei diz: porventura sou eu Deus para matar ou dar vida a alguém? O rei não sabia que havia um Deus em Israel. O rei não sabia que havia um profeta em Israel, mas uma escravinha lá na Síria sabia que havia um Deus em Israel, que havia um profeta em Israel. Porque com certeza ela teve uma família que deu condições para Deus moldar aquele coraçãozinho. O rei não sabia, mas a escravinha sabia. Que Deus nos dê graça, irmãos, nessa era terrível que vivemos, para que possamos dar condições para Deus trabalhar em nossas vidas. Condição para que seu filho vá ao colégio, lá naquele lugar cheio de espíritos e coisas mundanas. Mas que Deus tenha condições de trabalhar no coraçãozinho daquela criança. Porque você plantou, porque você falou, você orou com ela. Você tem uma atmosfera. E eles vêm lá de fora, pressionados, sobrecarregados de tanta pressão, mas eles chegam em casa e eles entram numa atmosfera diferente, e eles se recarregam de força. Agora, se eles vêm lá de fora, pressionados, e encontram uma atmosfera também contrária, como eles poderão vencer? E aí cobra-se de Deus, cobra-se do pastor, cobra-se do líder dos jovens, para que faça alguma coisa. E quando nossos jovens vêm para ter o seu culto aqui, quantos pais se esforçam para estar junto? Para apoiar, para dizer: filho, vamos. Estamos, irmãos, deixando a nossa responsabilidade de lado e querendo que Deus faça as coisas, o que compete a Ele e aquilo que compete a nós também. Olha a mensagem sobrenatural. E já vamos encerrando. No parágrafo 27. Antes eu quero ler aqui o parágrafo 92. Para vocês verem, irmão, o que uma atmosfera correta pode fazer. Se existe um lugar, irmãos, mais improvável de haver amor, é numa guerra. Ali o valor da vida não existe, sentimentos não existem. Por trás daquele soldado, há sonhos, há família, há uma mãe. Mas quando ele se depara com seu inimigo não pensa em nada disso. Mas veja o que uma boa atmosfera pode fazer, mesmo em um lugar como esse. Olha o que o profeta diz. Um ministro me disse: eu fui designado a fazer um reconhecimento. Esse ministro, um pregador alemão, serviu ao exército alemão durante a guerra. E ele disse que recebeu uma ordem de fazer um reconhecimento, porque havia uma trincheira de onde
estava sendo atirado. E ele precisava encontrar a trincheira, identificá-la para que fosse explodida. E olha o que esse soldado fez. Um ministro me disse: eu fui designado a fazer um reconhecimento. E disse: eu subi ao topo da colina e me disseram: vida ou morte? Quer dizer, ou você vai agora e se mantém vivo ou morre. Você vai ter, é uma missão difícil, você vai ter que encontrar, identificar essa trincheira inimiga. Vida ou morte? Você tem que ir de qualquer forma e destruir aquela trincheira com a metralhadora. E disse, ele parou de atirar por um tempo. Ele colocou seus braços ao meu redor, um pregador, agora, né? Esse soldado agora era um pregador alemão, que foi um nazista no exército, não do esquadrão da SS, mas o soldado. Mas este era apenas um soldado alemão. Ele foi designado e ele tinha que fazer isto, fazer este reconhecimento. E quando ele subiu ali, disse, eu olhei ali, irmão Brana, olha só, o soldado alemão achou a trincheira americana. E ele disse, quando eu cheguei ali, eu olhei ali, irmão Brana, e espiei sobre a colina, esperando ser atingido a qualquer minuto. Disse, sabe o que eu encontrei? Um grupo de garotos americanos naquele ninho de metralhadora, com uma Bíblia aberta no colo, orando. E agora? Disse, eu sabia que eles lançariam granadas de mão assim que soubessem onde aquelas metralhadoras de 88 milímetros estavam. E eles os explodiriam. Então eu peguei meu rifle e fui, bam, 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 para o ar. E voltei correndo. E disse, não sei se os acertei ou não. E eles mudaram o ninho da metralhadora de lugar. O soldado alemão não teve coragem de matar os seus próprios inimigos, porque os seus inimigos tinham criado uma atmosfera diferente, estavam lendo a Bíblia. E se num lugar como esse, pode-se criar uma atmosfera e dar condições para Deus, irmãos, e na sua casa, acabar com essa guerra, acabar com essa coisa. Mas temos que dar condições para Deus. Que Deus possa, irmãos, ampliar isso. De maneira que nós compreendemos e que cada um de nós possamos nos posicionar para Deus operar como Ele deseja operar em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares. Porque, irmãos, a cada dia a coisa está ficando pior. E não adianta você só reclamar e dizer, o mundo virou do diabo mesmo. O mundo sempre foi do diabo. E a cada vez vai ser pior. Mas você tem que dar condições para Deus operar na sua família. Sua criança tem que sair de casa revestido de uma atmosfera do alto. Mas você não pode dar essa atmosfera para ele se você não tiver primeiro. Moisés não pôde ser um libertador sem antes ser liberto. Parágrafo 27. Porém, é a atitude das pessoas que traz os resultados. Esta é a razão pela qual no Pentecoste eles tiveram que ir ao cenáculo e orar até o Espírito Santo vir, porque eles estavam em um lugar, em um acordo. É a atmosfera que traz os resultados. Você quer resultados? Então dê condições para Deus. Quem é que cria a atmosfera? É você. Disse o profeta, nós somos criadores de atmosfera. Olha o que você fala, olha o que você ouve, olha o que você assiste e veja que tipo de atmosfera você está gerando na sua casa.
Porém, é a atitude das pessoas que traz os resultados. Esta é a razão pela qual no Pentecoste eles tiveram que ir ao cenáculo e orar até o Espírito Santo vir. Porque eles estavam em um lugar, em um acordo. É a atmosfera que traz os resultados. Você crê nisso? Deixe cada homem e mulher nesse edifício, nesta manhã, e eu digo, nesta noite, moço ou moça, tirar tudo de suas mentes, exceto o Senhor Jesus, e crer que Ele está presente agora mesmo, e vocês verão algo acontecer, que sairá em destaque no jornal pela manhã. Isto é correto, é a atmosfera. Repito, é a atmosfera. Será que nós estamos compreendendo? Que atmosfera eu estou criando na minha casa, na minha vida, no meu carro, no meu dia a dia? Que atmosfera você está criando? Amém. O que é que você ouve? O que é que você medita? O que é que você lê? Glória a Deus. Deus quer o ambiente para operar, irmãos. Deus precisa, Deus está ansioso em te abençoar, em nos abençoar. É a atmosfera que traz os milagres, maravilhas e poderes de Deus entre as pessoas. É a atmosfera das pessoas. Deus te fez uma autoridade, meu irmão. Honra essa posição que Deus te deu. Ah, mas eu não tenho muita coisa. Não precisa. Somente se renda a Ele. É um cestinho de junco para guardar o seu filho, põe ali, é tudo que você pode fazer. Deus guardará a sua família. É a atmosfera que traz os milagres e maravilhas e poderes de Deus entre as pessoas. É a atmosfera das pessoas. E quando as pessoas chegam a um lugar onde estão arrazoando, e em dúvida, e inquietas, e pensando, e aflitas, e não sabem onde estão paradas, metades delas nem mesmo são ensinadas biblicamente. Como vocês podem esperar que a atmosfera esteja correta? Vocês não podem fazer isso. Ela não estará correta. Tem que estar em um acordo, em um lugar, estar em um motivo, uma coisa, e então vocês verão algo acontecer. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Sobre o solo musical. Feche os seus olhos, irmãos. Deus está aqui nesta noite. Eu posso dizer com toda certeza que Deus está ansioso em abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar o seu trabalho, abençoar os seus filhos. Mas Deus veio hoje para te dizer: pare de cobrar de Deus. Dê oportunidade para Deus trabalhar. Você não quer levantar sua mão agora, que Deus, esse ambiente está tão propício, essa presença está aqui entre nós. Você não quer falar com Ele e dizer: Deus, me ajude, Senhor. Me ajude eu me colocar em Tuas mãos. Me ajuda eu me desfazer de mim mesmo. Fale com Ele. Pede a Ele perdão pelas suas teimosias. Pede a Ele graça. Diga: Deus, eu quero ser uma porta de bênção na minha família. Eu quero ser uma porta de bênção para meus filhos. Eu quero atrair bênçãos para a igreja, para o ministério, para a obra do Senhor. Diga de coração: Deus, me ajuda a ter uma atmosfera apta para o Teu Espírito Santo operar. Ele está aqui, irmãos. Pode falar com Ele. Se você quer ter um tempinho aqui no altar, pode vir. É a tua oportunidade de chegar, pedir a Deus, fazer uma entrega, uma reentrega da sua vida, aceitar a Cristo outra vez.
confirmar os teus votos com Deus, e ser você uma porta de bênção para a sua casa, para a sua família. E tem uma coisa, irmãos, quando você chegar a esse nível perante Deus, você não vai ficar se culpando, não, porque você sabe que aquilo que não está no teu alcance, Deus fará, e Deus não cobrará de você algo que você não possa fazer. Somente dê oportunidade para Deus. Fale agora com Deus. Cada um tem o seu momento de oração. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, move sobre tua igreja, Senhor. Aleluia. Faz o coroamento agora da palavra. Abençoe as vidas, abençoe os corações, meu Deus. Que possamos dar oportunidade para o Senhor, dar condições para o Senhor trabalhar através de nossas vidas, através de nossa família, Senhor. Oh Deus, eu preciso disso. Essa igreja precisa, todos nós precisamos. O Senhor tem muito para nos dar, o Senhor está ansioso em nos abençoar. Mas, meu Deus, me ajuda, Senhor, me render. Me ajuda a me colocar perante Ti, Senhor. Me ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Teu povo, nossos jovens, nossas moças, nossos moços, a vencer a si mesmos, a vencer o pecado, a vencer as trevas, a vencer o mundanismo. Ajuda cada um de nós, Pai. Deus querido, eu preciso me render mais. Eu preciso mais. Ajuda, Senhor, tua igreja. Ajuda esses pais, essas mães. Deus, capacita-nos, ó Pai. Move os nossos corações. Move as nossas vidas, Pai. Move, Senhor. Glória a Deus. Santo Deus e Pai
Precioso Deus e eterno Pai, que bom é estar diante de Ti, Senhor. Que bom saber que o Senhor está tão ansioso em nos abençoar. Lembra que somos pó, lembra que somos falhos, e nos ajuda, Senhor, molda esse barro, ajuda essas vidas, esse pai, essa mãe, esse jovem, essa moça, que possamos dar condições para Ti trabalhar. Nos desperta, Senhor, para a oração, nos desperta para o jejum, nos desperta para a meditação, Pai, para que possamos andar contigo como Enoque andou. Deus, há lágrimas nos olhos nesta hora, há lágrimas. Deus, toma essas vidas agora, que chegam a Ti com sinceridade, e os abençoe, Pai, os liberte, para que eles possam ser, ó Deus, um canal de libertação para a família, para o lar, para as vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a força do mal, todo espírito contrário, para que saia em nome de Jesus Cristo. Que meus irmãos sejam livres para Te servir, livres para ser Teus, Pai, livres para viver intimamente contigo. Deus, assim, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por eles e rogamos a Tua vitória, Pai. Declaramos a vitória para essas vidas, agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, meu irmão, a sua vitória. Deus está ansioso, Deus está desejoso em te abençoar. Ele tem te abençoado. Segura esta bênção agora. Mantenha-se nessa atmosfera. Receba a tua vitória, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade da palavra de Deus, eu os declaro abençoados, libertos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.